Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Olha aqui como tá bonito aqui fora. Já é outono aqui e as árvores estão mudando, logo logo caem folhas e logo a gente já tem a neve e aí o frio é de lascar mesmo. Por enquanto tá gostoso, dá pra ficar aqui fora, dá pra gravar um vídeo aqui fora pra vocês, mas logo logo não vai ter muito jeito não, tem que ir pra dentro da casa mesmo. Eu vou ler para vocês Deuteronômio hoje, de 31:6, onde Moisés ele vai deixar o seu sucessor, Josué, e ele fala para o povo do Egito, assim: pois o seu Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Porque Moisés já está com, Moisés já tá com 120 anos e ele, na realidade, não será capaz de liderar o povo do Egito para atravessar o Jordão. Então, ele deixa o seu sucessor Josué, mas ao mesmo tempo ele fala para o povo do Egito, falando assim, tipo assim, eu não vou com vocês, mas seu Deus vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Então saibam, qualquer momento de dificuldade, saibam que vocês têm um Deus com vocês. Ele está sempre com vocês, nunca vai deixar vocês, nunca vai abandonar vocês. Se agarrem na fé, certo? E nesses momentos de tempestade que a gente tem passado, tem sido momentos de transição, tem sido momentos de provação, tem sido momentos que a gente tem que ter paciência, né? Com tudo que está acontecendo, certo? Mas acima de tudo, a gente tem que ter a certeza que Ele nunca nos deixará e Ele nunca nos abandonará. Ele está com a gente sempre, Ele é fiel, certo? Então vamos lá, eu vou ler para vocês o que o Espírito Santo passou hoje pra gente. Boa noite, pessoal. Gostaria de falar hoje para vocês sobre o Criador, que tudo vê e que em tudo está. Para isso, eu gostaria de voltar com aquela analogia que usei há um tempo atrás. Pensem em um oceano. Quando você está à beira do mar, você olha adiante e não vê o fim daquela imensidão de água, não é mesmo? Parece ir ao infinito, porque você não consegue ver o fim. Por isso, eu gostaria de que vocês pensassem em Deus, o Criador dos céus e da terra, como se fosse o oceano. Porque ele é muito maior que vocês possam imaginar. Infelizmente, vocês ainda não conseguem perceber a grandeza do Pai, porque vocês ainda tentam medir tudo como um padrão de medida da terra. Pois bem, Deus não é aquele velhinho de barba branca que se senta em um trono e que está bravo sempre ou com seus filhos, ou olha para eles com uma cara de decepcionado quando eles falham. Ele não é assim. Deus é amor. E voltando à analogia de que Deus é infinito e como o oceano, agora eu gostaria que vocês se colocassem como os peixes do mar e o resto da criação como as outras criaturas e vegetações que no mar vivem. Percebam que vocês, como peixes, estão literalmente mergulhados em Deus, que Ele faz parte de vocês e vocês fazem parte dele. Assim como um peixe não vive fora d'água, vocês não vivem fora de Deus e Deus não vive fora de vocês. E por isso não há possibilidade alguma de que vocês não façam parte de Deus. Vocês estão inseridos, rodeados, mergulhados em Deus. Tudo está em Deus e Deus está neles. Ficou claro agora o porquê de falarem que Ele é onipresente e onipotente? Porque Ele mesmo fez a criação e faz parte dela ao mesmo tempo. E como se vocês tivessem o DNA dele. E Ele está com vocês, queiram ou não. Mas agora muitos poderiam questionar: aonde foi que Deus errou quando fez esses assassinos e essas pessoas do mal? E eu lhes digo, não foi Ele quem errou, mas estas almas que escolheram se desviar do caminho certo. Muitas vezes por vontade própria, livre-arbítrio, de querer fazer as coisas por si só. Ou porque estão sendo influenciados por seres das trevas e que vivem somente para o mal. Mas por que essas pessoas vivem assim? Bem, isso não quer dizer que Deus não está mais com elas. Ele ainda se encontra com elas
e está nelas, no íntimo delas, e pronto para receber aquela pessoa de volta quando ela quiser. Em Deuteronômio 31:6 diz assim: porque o Senhor, vosso Deus, vai convosco, e não vos deixará, nem vos abandonará. E de fato, ele nunca os deixará, porque ele está presente em sua criação, quer a criação queira ou não. E aqueles que se encontram na escuridão, o Criador é paciencioso. Ele espera o momento em que aquela alma rogará por misericórdia e ajuda. E daí sim, por causa do livre-arbítrio, esta fala mais alto do que tudo. Ele se mostrará presente, e ele mostrará seu rosto acolhedor e te tratará com bondade, como você nunca tivesse se desviado. Porque ele sabe que muitas vezes é a falta de entendimento e as armadilhas dos seres trevosos que levam a sua criação a se rebelar. Mas o que eu queria deixar bem claro é que o amor divino que já existe em cada um de vocês, esse nunca pode ser apagado. Esse é o que une vocês a Deus. O amor é o que dá vida e forma. Por isso, orem para as ovelhas perdidas, para que elas percebam o Pai e consigam, por vontade própria, voltar para Ele. Porque Ele não força ninguém a nada. Ele vê o melhor em cada um e Ele, acima de tudo, ama incondicionalmente. Um Criador que ama suas criaturas e que fica extremamente orgulhoso quando elas se voltam para Ele e buscam estar em comunhão com Ele. Seja em oração, seja espalhando bem, ou seja ajudando ao próximo. Porque ele encontra cada um aonde quer que o nível de entendimento daquela pessoa esteja. Ele não julga, ele não pressiona. Ele simplesmente deixa com que seus filhos aprendam com suas escolhas, mas uma coisa é certa: quando vocês sabem o certo do errado e decidem sempre escolher o caminho certo, vocês verão como o fluxo é leve e suave deste caminho. E quando escolhem o caminho errado, da vaidade, da falta de ética, do egoísmo, do egocentrismo, vocês mesmos experimentarão um caminho pedregoso, que vocês mesmos cavaram para percorrer e não o caminho que o Pai de vocês escolheu para vocês. Se o caminho de vocês está assim nesse momento, eu peço que vocês se voltem para Ele de coração e peçam que sejam iluminados para que vocês possam ver em qual área vocês se desviaram e que vocês possam assim mudar. Por isso, eu tenho pedido sempre que procurem caminhar no amor. Sejam mais empáticos, fraternos, unidos, tolerantes, perdoando sempre e não entrando em brigas e confusões. Porque se vocês estiverem neste caminho do amor, vocês estão dentro da mais perfeita lei divina. E de lá poderão gozar de uma vida com mais abundância e que deixarão vocês mais satisfeitos consigo mesmos. E felizes são aqueles que andam no amor e praticam o bem. Fiquem na paz do Senhor e andem nos caminhos do Cristo. Então eu gostaria nesse momento que a gente orasse para as ovelhas perdidas, certo? São nossos irmãos e irmãs que se rebelaram, que na realidade decidiram por si próprios, como que eu posso dizer, criar o próprio caminho deles, sem ter ajuda, sem pedir ajuda, né? Sem perceber que Ele está ali e que Ele nos fez. E Ele está dentro da gente, na realidade, a gente está aqui dentro do nosso ser, né? Então, assim, falta entendimento para as pessoas, falta elas verem que o nosso Pai é tão bom e ao caminhar com Ele, a nossa vida é 100% melhor, né? E ao também a gente tá aprendendo os ensinamentos de Jesus, tentando colocar em prática os ensinamentos de Jesus, sendo mais empático, mais fraterno, mais amigo, né, mais unido, a gente tá deixando o nosso Pai muito mais orgulhoso da nossa caminhada aqui da Terra,
certo? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa consciência de perceber que a gente não tá sozinho nunca, que ele tá com a gente sempre, né? Mesmo que a gente não perceba, né? Não possa tocar, né? A gente não possa ver, mas a gente sabe que ele nos criou e que ele está com a gente sempre. E isso é que é o mais importa, isso que é o mais importante, né? Então, nós vamos orar agora para para as pessoas que precisam de conhecer ele, que precisam conhecer o amor também, né? Muita gente está perdida na escuridão, muita gente está perdida em caminhos errados, em vícios, em tantas outras coisas ruins, né? Então vamos orar agora para essas pessoas. Então eu gostaria que vocês fechassem seus olhos nesse momento, mentalizassem o planeta Terra, porque essa oração vai para todos os nossos irmãos e irmãs de todas as nações, certo? Por favor, vocês fechem seus olhos nesse momento e repitam comigo em voz alta. Pai, em nome de Jesus, viemos de Ti agora. Ajude-nos a ver em que precisamos melhorar. Ajude-nos a ser mais empáticos, mais fraternos, tolerantes e unidos. Queremos sempre estar alicerçados e arraigados no Teu amor, porque queremos andar nos Teus caminhos e não nos nossos próprios. E por fim, pedimos que as ovelhas perdidas encontrem o caminho de volta para a Tua morada. Te agradecemos, Senhor, pela Tua infinita misericórdia e amor. Amém. Se vocês concordarem comigo, pode falar que assim seja. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho a entender, né, o nosso Deus, o nosso Criador, pensando que Ele é um oceano e a gente está inserido nele e Ele na gente, né? Então, assim, Ele está sempre com a gente, nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Importante que a gente tenha sempre fé, não perder esperança nunca, não perder nossa fé nunca, certo? Se as coisas estão difíceis, olhar com um olhar positivo, que vão melhorar. Quanto mais nosso pensamento for voltado para o positivismo, mais a gente cria com o nosso pensamento. A gente tem o poder de criar com o nosso pensamento. Nosso pensamento, nossas ações, nossas palavras criam, certo? Então, criem com seus pensamentos coisas boas sempre. Jogando para todo o planeta ou para toda a sua casa ou a sua cidade, pensamentos positivos, pensamentos bons, certo? Porque cada um pode fazer a diferença. Cada um pode fazer a diferença, principalmente nessa pandemia. Tanto é que muitas das coisas que acontecem, que as pessoas pegam esse vírus, é que elas, na hora que pegam esse vírus, elas temem, elas têm medo, elas começam a duvidar. E bate aquele medo muito grande, e é onde o vírus se instala com mais facilidade. Então, que nós tenhamos coragem sempre, né? Que a gente possa enfrentar as tempestades, sabendo que Ele está com a gente. E se Ele está com a gente, quem pode ir contra Ele, né? Quem pode ir contra a gente, então? Então, pensem assim. Pensem que vocês nunca estão sozinhos, certo? Em qualquer momento da vida de vocês têm quem te ampara. E corre para os braços dele, vamos dizer assim, não literalmente, né? Porque não tem como, mas corre para os braços dele, pede né, uma revelação, peça em oração algo que você precisa, certo? E ele te escuta sempre. Um beijo para vocês, boa noite. E amanhã a gente tem devocional, tá bom? Vou gravar o vídeo de devocional. E se vocês precisarem de oração nesse momento, eu e o Flávio, a gente sempre tá aqui para orar para vocês. Tá bom? Tenha uma boa noite e até mais.